Domingo de Páscoa. Elevação acima de todos os laços materiais. Isso nos leva à ressurreição quando, depois de ter morrido para o senso pessoal e sepultado aquele falso senso de si mesmo, nosso verdadeiro ser se ergue daquele túmulo do pequeno eu e anda por esta terra livre e infinito, imortal e eterno, pleno do ser de Deus. Essa é a nossa Páscoa, nosso dia de ascensão, e descobrimos que em nossa auto-renúncia, assim como em nossa humildade, saímos de um túmulo. Estamos caminhando na terra agora, não cheios de posses pessoais ou virtudes pessoais, mas cheios do Espírito Santo, do Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso, que está sobre nós, e então somos ordenados. Agora que o sentido material foi completamente extinto, nossa natureza real, nosso ser real, pode vir à luz. Paulo percebeu isso quando nos revelou os dois homens que somos, cada um de nós um ser dual. Nós nascemos o homem da terra, e é isso que nós permanecemos até a crucificação. É assim que permanecemos enquanto estivermos no ímpeto de glorificar e edificar a nós mesmos. Mas Paulo nos fala daquele outro eu que somos, aquele homem que tem o seu ser em Cristo, aquele homem espiritual ou ser divino. Esse é o homem que você e eu somos quando podemos dizer: tudo posso através de Cristo. Essas são as palavras mágicas. Eu posso fazer todas as coisas através do Cristo, através do Espírito de Deus em mim, através da presença do Pai dentro de mim. Tal pessoa não é mais o homem da terra. Ele não é mais o homem que afirma ser sábio, santo ou espiritual. Não, esse homem foi completamente crucificado e agora vemos um homem que reconhece: pela graça de Deus, posso fazer qualquer coisa. Tudo posso por meio do Cristo. Saulo de Tarso foi completamente crucificado. Ele não apenas ficou cego na estrada para Damasco, ele morreu. E daquele sepulcro saiu Paulo, não mais Saulo de Tarso, mas Paulo. Paulo, um homem que tinha seu ser em Cristo e que agora vivia pela graça de Deus. Um homem que viajou não apenas pela Terra Santa, mas também Roma e Grécia. Onde quer que ele estivesse pela graça de Deus, um homem que estabeleceu 7 igrejas e descobriu que aquelas 7 igrejas não podiam apoiá-lo e nem a sua obra missionária. Mas elas, buscando por ele, descobriram que ele poderia apoiar todas as 7 igrejas. Em virtude de quê? Ele não tinha minas de ouro ou poços de petróleo, mas ele tinha a graça de Deus. Ele tinha seu ser em Cristo. Ele sabia que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, ele poderia relaxar e deixar esse espírito de filiação divina ser seu pão, sua carne, vinho, água, sua ressurreição e vida eterna. Quando a transição é feita daquele homem da terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo, então nós achamos a prontidão para a ascensão. A ascensão que é elevar-se acima de todos os laços materiais. Há uma indicação disso na passagem que está no começo de todo o livro e livreto do Caminho Infinito. A iluminação dissolve todos os laços materiais e une os homens com os laços de ouro da compreensão espiritual. Nós não temos que ser irmãos e irmãs de sangue. Não precisamos nem ser irmãos e irmãs através da nacionalidade ou irmãos e irmãs religiosos, pois temos um laço mais sagrado do que qualquer relacionamento humano que já tenha sido concebido. Há um laço espiritual que nos une, porque nos elevamos acima da crença de que temos que ser membros de uma família humana particular, racial, religiosa ou nacional, a fim de nos unirmos em uma comunhão de amor e compreensão. Por muitos anos, no Caminho Infinito, demonstramos que espiritualmente somos realmente uma só família. Todos vocês que fizeram parte deste trabalho desde os primeiros dias e nos anos que se seguiram, viram na prática o relacionamento mais bonito que pode ser manifestado nesta terra, sem um único laço de relacionamento humano.
Com isso em mente, você não vê que, na ascensão, nós rompemos com toda a lei material e descobrimos que o homem tem o seu ser em Cristo? O filho espiritual é alimentado a partir desta mesma fonte espiritual da qual nosso relacionamento foi alimentado e que nos manteve nesse relacionamento através desses anos. Não há limite para a demonstração espiritual que podemos fazer, exceto a limitação que trazemos sobre nós mesmos se não crucificamos completamente esse senso pessoal de si mesmo. O significado esotérico dos ensinamentos esotéricos. O ensino espiritual penetra no significado espiritual por trás de cada símbolo humano. Portanto, seja um feriado ou um dia sagrado, seja um relacionamento, um negócio ou um governo, por trás de cada uma dessas atividades há um princípio espiritual envolvido. E quando esse princípio é compreendido e aplicado na vida diária, estamos vivendo a vida mística ou espiritual, a vida que o Mestre nos mostrou como viver. Jesus não hesitou em pedir aos seus discípulos que não pensassem no que deveriam comer ou no que deveriam beber. Ele não hesitou em dizer aos seus discípulos que partissem em sua jornada sem bolsa ou alforge. Do ponto de vista humano, isso não era de todo prático, mas Ele é o nosso farol e, por incrível que pareça, descobriremos, se obedecermos aos seus ensinamentos, que é muito prático ir sem bolsa, sem script e sem pensar em como a jornada será cumprida, porque existe um infinito invisível. Jesus falou de um Pai interior. Paulo chamou-lhe o Cristo, aquilo que é e se torna visivelmente visível como o pão, a água e o vinho, a segurança, a proteção e a paz. Os ensinamentos espirituais vão muito além de meramente nos assegurar comida, roupas e moradia. Se fôssemos considerar o tema da proteção e segurança, nós, com toda a probabilidade, começaríamos imediatamente a pensar em termos de algum tipo tangível de proteção, que poderia tomar a forma de um abrigo à prova de bomba, um colete à prova de balas ou uma máscara de gás. No entanto, eles não são necessários, embora às vezes possam ser fornecidos, de modo que ninguém tenha que pensar neles ou se preocupar com eles, porque a Escritura revela que Deus é uma fortaleza, uma torre alta, um esconderijo e um abrigo permanente. Deus é uma rocha. Quando começarmos a entender isso do ponto de vista espiritual, saberemos que é literalmente verdade. Não que Deus proveja uma rocha, uma torre alta ou uma fortaleza, mas que Deus é a segurança e, portanto, aqueles que vivem, movem-se e têm o seu ser em Deus não precisam pensar em nenhuma forma material de proteção. Isso é importante para cada um de nós, porque de todos os lados há perigos ameaçadores. Infecção, contágio, acidente, guerras, bombas e milhares de outras coisas. Mas nenhum desses pode chegar perto de nossa morada se o nosso pensamento não está em segurança física e proteção, mas sim mantido firmemente na percepção de Deus como o templo em que vivemos, o abrigo, a fortaleza e a rocha. Esse é o significado esotérico do ensino esotérico. Em outras palavras, o que é claramente exposto para todos lerem nas escrituras de todos os povos do mundo são ensinamentos esotéricos, mas cada um deles tem um significado esotérico, isto é, todos os ensinamentos externos têm significados internos ou ocultos. Por exemplo, participar do ritual de um serviço de comunhão pode fornecer uma medida de satisfação para muitos que comungam, mas essa não é a real importância desse ritual. A experiência de comunhão ocorre dentro do próprio ser, quando o verdadeiro significado de ser alimentado como o pão ou o vinho da comunhão é realizado e compreendido. A verdadeira comunhão é a compreensão do sentido de ser alimentado espiritualmente, de ser alimentado por eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o sangue, eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna.
Quando entendemos isso, ou a comunhão externa adquire um significado maior, ou se torna sem sentido, porque agora temos aquilo que é maior do que a forma exterior. Temos a realização interna. Ao ler as Escrituras, não leia página após página. Leia apenas uma pequena parte de cada vez. Se a passagem é uma frase ou se é uma história completa, como a experiência de Elias sendo alimentado no deserto, ou a experiência de Moisés em guiar os hebreus para fora da escravidão e levá-los ao deserto, ou uma ou outra fase particular do ministério de Jesus, então medite e contemple, pedindo luz interior sobre o significado esotérico dessas passagens. Apenas confie e isso será dado a você. Para ilustrar esse ponto, lembro-me dos muitos anos em que não conseguia entender o 91º Salmo. Não fazia sentido para mim quando prometia que nenhuma dessas coisas chegaria perto de minha morada, porque elas se aproximavam da minha morada, e mais, eu as via chegando também perto da morada de todos os meus amigos e parentes, e assim como de todas as outras pessoas que conheci no mundo. Quando chegou a hora em que eu entendi toda a Escritura como tendo um significado interior, eu orei. Qual é o significado interno deste muito amado Salmo? O que significa isso? Então, um dia, como em grandes luzes elétricas, o primeiro verso se destacou. Aquele que habita no abrigo secreto do Altíssimo ficará sob a sombra do Todo-Poderoso. Não promete imunidade para todos. Promete imunidade àqueles que habitam no abrigo secreto do Altíssimo. Ninguém está a salvo da armadilha ou do buraco, até que internamente ele possa fazer este acordo. Eu não estou vivendo em um mundo material de tempo e espaço. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. Eu sou aquele homem que tem seu ser em Cristo. Eu moro com Deus. Eu ando com Deus, eu mantenho minha mente firme em Deus, eu o reconheço em todos os meus caminhos. Na quietude e confiança, descanso na certeza da presença de Deus. Deus em mim e eu em Deus. Com isso em sua mente, dia após dia, você está permanecendo na palavra e deixando a palavra habitar em você, e você dará frutos ricamente. Ninguém tem o direito de se sentir seguro ou protegido neste mundo, a menos que ele esteja vivendo nessa palavra e deixando que a palavra permaneça nele. A menos que ele esteja vivendo, se movendo e tendo seu ser na realização de Deus, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Em resumo, a menos que esteja se entregando sua vida a Deus. Você entende por que o Mestre disse: estreita é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram? O mundo espera que, ao ir à igreja no domingo, possa entrar na graça de Deus, mas as Escrituras são muito claras sobre isso quando nos lembram: tu o manterás em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti. Reconhece os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Permanece em mim e eu em ti. Habite, viva, mova-se e tenha o seu ser no abrigo secreto do Altíssimo. Então, você não é mais da terra, mundano. Então, você está permanecendo em Deus, em espírito, onde a mente humana e suas atividades não podem chegar, onde as leis da matéria não funcionam e você se encontra livre. Você não vai, no entanto, encontrar-se 100% livre instantaneamente. Ainda há períodos de doença e até períodos de falta ou períodos de tentação para pecar, e talvez até mesmo algumas quedas à beira do caminho e alguns pecados consumados. Todo mundo tropeça, alguns fisicamente, alguns mentalmente, alguns moralmente, alguns financeiramente. O pecado não é tropeçar, mas tropeçar e nunca mais se levantar.
Levantar-se depois de uma queda e começar tudo de novo é o caminho espiritual, um caminho para o qual o Mestre nos lembrou de perdoar até 70 vezes 7. E se devemos perdoar 70 vezes 7, certamente o Pai Celestial perdoa 70.000 vezes 70 vezes 7, sem limite. Se durante a noite você não se encontrar naquela terra de leite e mel, lembre-se de que foram necessários 40 anos para que Moisés chegasse lá. Demorou muito tempo para que Elias encontrasse os 7.000 que não haviam dobrado os joelhos a Baal e que foram salvos por ele. Levou 3 anos a Jesus para cumprir seu ministério espiritual e mesmo assim ele teve que encontrar a morte real antes que pudesse experimentar a ressurreição e a ascensão. Portanto, não fique surpreso ou desapontado se você cair ou falhar muitas vezes. Todo mundo que já esteve assim antes de você fez o mesmo. Não há grandes luzes espirituais que não tenham surgido através de provações e tribulações de um tipo ou de outro. E provavelmente, aqueles que têm o maior amor em seus corações, aqueles que têm os maiores dons espirituais de todos, são aqueles que mais profundamente experimentaram o fracasso e, portanto, sabem o que significa caminhar conosco em nossos fracassos. Aqueles que subiram mais alto e ainda podem olhar para baixo, para onde eles estavam, são os que mais nos ajudam no caminho. Aqueles que não entendem o perdão, não compreendem o amor. E aqueles que não entendem o amor, não entendem o Espírito do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A etapa final deve ser tomada sozinho. A vida espiritual é uma vida individual. Existem maneiras de receber a ajuda de um professor e uns dos outros, mas a batalha final e a vitória final são questões inteiramente individuais, que devem ser combatidas na consciência de cada um de nós. Jesus provavelmente poderia ter recebido um pouco de apoio de seus discípulos no jardim do Getsemane. Ele não conseguiu muito, mas o fato de esperar mais mostrou que isso era possível. Mas mesmo se tivesse, ele ainda tinha o Gólgota, ele ainda tinha o crucifixo e ainda tinha o túmulo. Isso tinha que ser trabalhado em sua própria consciência. Somente aqueles que receberam a luz podem saber que terrível luta é antes dela chegar. Moisés estava sozinho no monte quando recebeu a luz e deve ter sido uma tremenda luta antes de irromper. Ele tinha que estar sozinho para lutar e mudar de sua humanidade para a realização de sua natureza e missão divinas. Lembre-se de como Moisés até recusou a missão, como ele se sentia indigno e mal preparado, e que também ele tinha que lutar dentro de si até que pudesse chegar à conclusão de que esta não era sua mensagem ou missão, era de Deus, e ele deixaria Deus usar seu corpo. Deus teria que falar por ele. Todo aquele que alcança, alcança por si mesmo, dentro de si mesmo. Todos esses são afortunados se encontrarem um professor que possa ajudá-los por algum tempo. Eles têm a sorte de encontrar companheiros no caminho com quem podem compartilhar muitas horas, muitas experiências e que também podem ajudar. Mas lembre-se sempre que você faz sozinho a demonstração final. Jesus fez isso sem mãe, sem pai, sem irmã, sem irmão, embora no fim todos voltassem para ele. À medida em que as provações e tribulações surgem, você é sábio e afortunado se tiver um professor para o qual possa ir e de quem possa receber ajuda. Você é abençoado se tiver até mesmo uma pessoa com quem possa andar, com quem possa compartilhar, que possa ajudar e que possa receber ajuda. Mas nunca se esqueça disto. Você não pode entrar no reino de Deus de 2 em 2. Sozinho você toma esse último passo. Sozinho você recebe sua iluminação. Sozinho você recebe sua tentação particular na forma de doença, acidente, pecado, morte, pobreza ou solidão. Completamente sozinho. Você resolve todas as tentações dentro de você mesmo. Você luta com elas dentro do seu próprio ser.
Assim como uma mãe tem que lutar por sua vida com seu filho ou seus filhos. Ninguém pode fazer isso por uma mãe. Ninguém pode aliviá-la de sua responsabilidade. Ninguém pode desempenhar a função de mãe. Toda mãe tem que partir o próprio coração a respeito de seus próprios filhos, e até mesmo um marido tem que ficar de braços cruzados e observar. Assim é no caminho espiritual. Ninguém pode tirar sua tentação de você a não ser você, e ninguém mais pode superar a tentação. Ninguém pode gastar as horas de meditação para você. Ninguém pode se colocar nas horas de estudo para você. E ninguém pode estar sozinho com você em seu santuário interior, naquelas horas que precedem a iluminação. É por isso que esse caminho é difícil. Você tem que tomar as escrituras e orar, pedindo orientação em cada passagem que contém um princípio ou lei espiritual, e deixar seu significado esotérico surgir de dentro de você mesmo. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa simbolizam estágios do nosso progresso espiritual. Você terá que lutar todos os dias para se lembrar de que toda qualidade, todo pensamento e tudo que você possui são seus somente pela graça de Deus. Mas porque eles são seus pela graça de Deus, você pode compartilhar liberalmente. Isso você tem que trazer conscientemente à sua lembrança. Ninguém pode fazer isso por você. Você deve fazê-lo, e um dia pode levar semanas ou meses depois, se for feito fielmente. Um dia, de repente, vem e você sabe. Considerando que antes eu era cego, agora eu entendo. É realmente verdade. Tudo que sou, eu sou pela graça de Deus. Isso você tem que trazer conscientemente à sua lembrança. Ninguém pode fazer isso por você. Você deve fazê-lo. E um dia pode levar semanas ou meses depois, se for feito fielmente. Um dia, de repente, vem e você sabe. Considerando que antes eu era cego, agora eu entendo. É realmente verdade. Tudo que sou, eu sou pela graça de Deus. O senso pessoal é crucificado. E o eu ressuscitado, não mais ligado à terra, sobe às alturas da realização espiritual.